Brasil Journal realizou, no começo de outubro, o evento Negócios em Saúde, que reuniu alguns dos principais especialistas do setor. Eles debateram o tema Saúde não tem preço, mas tem custo. Agora vocês vão assistir a um dos painéis desse evento, cujo tema foi Como estancar a crise do setor de saúde. Os debatedores foram Paulo Rebelo, diretor-presidente da ANS, e Renato Casarotti, que é presidente da Abrange, Associação Brasileira de Planos de Saúde, e também vice-presidente da United Health Brasil. Bom, pessoal, bem-vindos novamente. A gente falou de crise, né? Parece assim, a sensação que dá é que ninguém está satisfeito nesse setor, né? Ao mesmo tempo que os preços vêm subindo, algumas empresas reclamam que os reajustes não são suficientes, hospitais reclamam de atrasos nos pagamentos, clientes reclamam da alta dos preços, de um atendimento que nem sempre é o mais adequado. Nosso painel vai tratar de crise, mas eu queria começar pelo que vocês acham que é mais urgente. Então, o que precisa começar a ser resolvido agora, de forma urgente, para justamente endereçar essa crise e começar a fazer o setor caminhar para a sustentabilidade econômica? A gente não precisa esgotar todos os temas, né, nessa primeira pergunta, a gente tem quase uma hora aqui, mas, Paulo, quer começar, por favor? Bom dia a todos, queria agradecer o convite, Liana. É um prazer estar aqui com vocês. Cumprimentar o doutor Leandro Fonseca, ex-presidente da agência, Isabela, que me acompanha aqui no evento. Bom, esse é um tema, na verdade, é uma questão desafiadora, né, para o setor como um todo. Você já mencionou no preâmbulo aqui, na lógica desse período pós-pandemia, tem trazido alguns desafios, ou vários desafios, para o setor de saúde suplementar, fora as questões relacionadas aos desafios estruturantes que nós temos, a questão da transição demográfica, morbimortalidade, questão das inovações tecnológicas. Nós temos fatores exógenos também que acabam impactando todo esse processo. Temos um legislativo atuante. No ano passado foram 2 mudanças legislativas, uma delas, inclusive, num prazo curto, de 60 dias, houve uma mudança que é com relação ao rol, se o rol era exemplificativo, se o rol era taxativo, que acaba impactando, sem sombra de dúvida, o setor de saúde suplementar. Questões relacionadas ao judiciário, piso de enfermagem, enfim, são várias as questões que nós temos. Agora, por outro lado, o que é que tem que se mudar? Eu acho que esse modelo que vinha sendo adotado até hoje, eu acho que saturou, eu acho que o modelo de gestão precisa ser alterado, essa lógica de intermediadora financeira precisa ser mudada, precisa ser verificada por parte das operadoras, a gente precisa ter uma coordenação do cuidado, olhar o paciente no centro dessa discussão, fazer a prevenção. Se não houver essa mudança, teremos dificuldade, sem sombra de dúvida, de manter a sustentabilidade no setor. Como palavra inicial, acho que obviamente não dá para esgotar em tão pouco tempo, mas, como palavras iniciais, diria isso. Renato. Bem, primeiramente, bom dia, um prazer estar aqui, parabéns ao Brasil Journal pelo evento, um lugar, eu não conhecia aqui, maravilhoso, né, uma estrutura muito boa, super aconchegante, e também cumprimentar o Paulo. A gente divide muitas mesas, né, o tempo todo, e esse debate a gente fica sempre pensando como avançar. Eu acho que primeiro é reconhecer que o sistema de saúde, ou o subsistema suplementar de saúde do Brasil, ele é muito sui generis, né? O Brasil talvez seja o único país que, de alguma forma, juntou uma lógica de uma oferta de serviços privados de saúde com princípios de um sistema público. Isso é um desafio gigantesco, é muito difícil acomodar isso, né? Porque em outros lugares você tem os 2 sistemas. Você tem um sistema público, em alguns lugares, inclusive universal, em vários lugares universal, que tem, né, uma lógica de uma oferta mais ampla, mas tem com os seus limitadores orçamentários, né, com outros limitadores que ajudam, de alguma forma, a equilibrar esse sistema. E você tem países onde há uma oferta de serviços privados. A gente estava ontem num evento, eu e o Paulo também dividimos uma mesa com nosso amigo Romeu Domingues do DASA, e falando isso, falou, olha, o padrão do serviço que a gente entrega no Brasil, para quem não vai em outros países, é extremamente alto, né? E por que empresas no exterior, nos Estados Unidos, conseguem entregar resultado e aqui no Brasil a gente tem muita dificuldade de entregar resultado? Porque, quando você pensa numa lógica privada de oferta de serviço de saúde, ou de plano de saúde, ou seguro-saúde, a definição dessas coberturas é fundamental, né? Lá você sabe o que está coberto.
Você sabe o que você está vendendo. E as pessoas sabem o que você está comprando. Aqui no Brasil, essa lógica ficou bem distorcida, né? Quando a gente avançou com essa... O Paulo citou a discussão sobre o rol exemplificativo, sobre o direito à saúde, como até o judiciário percebe isso, é muito difícil precificar um serviço que não tem muito limite, né? Em que cabe tudo. Como é que você precifica isso? Como é que você vende? Aí você entra nessa lógica meio maluca de todos os anos. O fenômeno da inflação médica é mundial, mas essa coisa mais pesada no Brasil é a necessidade de repassar reajustes muito altos. Você cria uma tensão que ela é insolúvel, né? Ela é insanável. Para mim, quando eu penso em solução, primeiro é reconhecer que não tem, eu vou usar esse clichê, mas é bom, a gente tem que, não tem bala de prata, não tem, e ela não vai vir do legislativo. Em certa medida, ela pode ser facilitada pela agência reguladora, mas também não pode depositar nos ombros da agência reguladora a solução do problema. Não vai vir por ali, ela vai vir de nós. E eu acho que a palavra que eu penso, e ela vem acontecendo de forma errática, não organizada, é integração, né? E, de novo, é um outro chavão, todo mundo fala, mas passa, sim, por integração. A gente não tem um problema, a gente está falando lá antes de começar, a gente não tem um problema de oferta de serviço no Brasil. A oferta é ampla, né? A gente estava discutindo, por exemplo, telemedicina ou telesaúde. Hoje a oferta é absolutamente ampla. Hoje se discute oferecer telemedicina em farmácia. Hoje tem banco vendendo, né, serviço de assistência à saúde a R$19 por mês. Tem uma profusão de oferta de serviço. O que a gente não tem é integração. O que a pessoa faz com essa consulta que ela fez na farmácia, só Deus sabe. Para onde vai esse dado, ninguém sabe. Se a gente não pensar numa forma de gerar essa integração, ela vem acontecendo. Eu acho que, para mim, o que é mais emblemático disso são essas operações que começam a juntar hospitais, cooperadoras, né, que antes era exceção, começa a acontecer com frequência. O próprio sistema se entendendo o seguinte, eu tenho que, de alguma forma, unir esses elos da cadeia, seja via contratualização, seja por via societária. Eu tenho que juntar isso, de alguma forma, para conseguir olhar essa jornada do paciente inteira. E aí, o último ponto, só interromper, mas é para dividir, que eu acho que também vai no ponto do Paulo. Além da gestão, a gente precisa melhorar. No Brasil, o nosso modelo funcionou muito bem porque a gente classifica de risco baixo e risco médio, né? Os planos de saúde, sejam eles grandes ou pequenos, eles conseguem atender a população naquelas necessidades fundamentais ali de uma consulta, de um exame, de uma internação, de uma cirurgia. O que a gente vê agora é o desafio das novas tecnologias, das novas terapias, que têm um custo unitário muito mais elevado, pelo investimento que é feito em inovação. O nosso modelo atual não consegue atender essa demanda. A gente vai precisar pensar quase em criar um outro sistema paralelo para esse risco elevadíssimo, senão ele tende a desestruturar o sistema como um todo. Perfeito, Renato. Eu quero voltar a essa parte de inovação, que é super interessante, mas eu queria falar sobre integração. Vocês dois falaram dessa necessidade aqui, o Paulo já tinha falado em outras entrevistas, mas como é possível fazer isso? Como é possível tirar isso do plano das ideias, colocar no mundo prático, sem a necessidade de fusão entre empresas? Como colocar as várias partes do setor para conversar e criar um modelo não só de atendimento integrado, mas acho que de compartilhamento de dados também. Eu acho que tem um item principal, Paulo, porque a gente está também. Que bom que os debates vão. A gente vai construindo em cima deles, né? A gente falamos sobre isso ontem, e no debate também estava o nosso ex-ministro Nelson Teich, que acho que é uma referência para muita gente que milita na saúde. Tem duas coisas. Primeiro, quando se fala em saúde, a gente precisa avançar, e encontramos o Wilson Skolnick, ali da Abramed, na entrada também, o Wilson, grande defensor disso. A gente precisa entender e encontrar qual que é o melhor benchmarking para pertinência clínica, sabe? Isso, para mim, é fundamental. Não tem isso muito claro no Brasil. Eu sei que tem algumas especialidades que vão ficar chateadas. Não, eu tenho. Para isso eu tenho. Para cardiologia tem isso. Para ortopedia tem. Mas a gente não tem um benchmark claro, onde a gente possa avaliar. Porque quando você não tem claramente qual que é o seu benchmark de pertinência clínica para avaliar se aquela indicação está correta ou não, você vai entrar naquele dilema onde, né, todo mundo fala e ninguém está certo. Quem trabalha com rede credenciada vai dizer o seguinte: tem um abuso, né? Tem exagero, a conta está pesada, a caneta do médico está pesada. Quem está no sistema verticalizado recebe a crítica: olha,
tem restrição de acesso, você está segurando a conta na unha. Muito provavelmente, vamos ser francos, está acontecendo as duas coisas. E as duas coisas estão acontecendo porque a gente não tem indicadores de pertinência clínica. E tem exemplos, né? A gente fala muito da UHG, que usa como referência lá nos Estados Unidos o MCG, que é um patamar, como você tem o DRG também, bons patamares ou bons benchmarks de pertinência clínica. Você tendo isso como referência e não tendo apego ao dado, esse é outro problema que a gente tem no Brasil, tá? E quando eu digo apego ao dado, obviamente você tem que preservar, e tem LGPD, né? O dado é do paciente, do titular. Mas esse dado precisa circular. Hoje ele não circula. E o fato dele, primeiro, não circular. Segundo, eu não ter patamares claros de pertinência clínica do cuidado que eu entrego, dificulta muito. Aí a resposta é o contrário. Se a gente começa a identificar bons benchmarks de pertinência clínica e eu faço esse dado circular, a integração começa a ficar viável, não dependendo necessariamente de uma integração societária, podendo ser feito por contrato, por exemplo. E como a ANS pode facilitar esse processo, Paulo? Primeiro, isso aqui é a parte romântica da história, né? Eu acho que tem um passo atrás, que a desconfiança do setor é tremenda, ou seja, os atores... Entre os pares, né? Isso, entre os pares tem uma desconfiança tremenda. Esse é o grande ponto. Eu acho que, para chegar nesse ponto, Renato, obviamente, a gente precisa deixar essa desconfiança de lado e todos convergirem para a solução de problemas. O fato é que temos um complexo econômico e industrial da saúde, esses atores desse ecossistema, em que a operadora tem desconfiança do prestador, que, por outro lado, tem desconfiança da operadora, a indústria, por um lado... Enfim, é uma desconfiança generalizada, e aí eu acho que a gente precisa tirar essa camisa para fora e voltar a conversar, sentando na mesa, para que a gente possa evoluir, de fato, na integração. E aí é o ponto que a gente está hoje. Eu acho que a gente está vivendo nesse momento de disrupção, no sentido de mudar esse modelo que nós temos hoje, e só através da conversa a gente vai conseguir evoluir. Não adianta, eu acho que todos os pontos que o Renato colocou, assim, já são... Ele citou ontem um caso específico, numa reunião que nós tivemos ontem lá na LIDE, no Rio de Janeiro, em que sabe qual é o que tem que ser feito. Agora, de que forma a gente consegue divulgar, poder utilizar os dados de um e de outro e integrar isso de uma forma colocando o paciente no centro dessa discussão. Eu acho que a desconfiança é um grande ponto que a gente precisa superar para que a gente possa evoluir em todas as outras questões. Mas a ANS pode agir de alguma forma para unir os pares e, enfim, facilitar uma integração? Veja, nós temos a gente regula as operadoras de plano de saúde, inclusive com relação com os prestadores. A gente aceitou a provocação, no bom sentido, de tentar encontrar um espaço, um ambiente, um fórum adequado para que haja esse debate. E estamos fazendo essas conversas, já iniciamos, a princípio, logo no começo do ano, com o Ministério da Saúde, chamando ele para essa discussão. Nós tivemos umas reuniões lá na agência e entendemos que precisávamos ampliar esse debate, ampliar essa discussão, trazendo outros atores para esse debate. E a gente já tem uma agenda programada. A princípio, a gente está avançando numa lógica dos contratantes, estamos conversando individualmente com os contratantes, e aí citava ontem, no outro evento à tarde, mais à tarde ainda, que foi lá no Rio de Janeiro também, no Health Arena, em que mencionava isso, essa iniciativa nossa, dessa necessidade de mudança. A gente tem uma regulação indutiva. As operadoras precisam fazer essas mudanças, não somos nós que vamos fazer, a gestão não é nossa. E aí, para que haja essa mudança, de que forma a gente consegue impulsionar isso? E aí mencionava e citava, quando Leandro Fonseca foi presidente da agência, ele começou esse debate, essa discussão, fez um termo de cooperação com o SESI, Fiesp, enfim, para trazer os contratantes para essa discussão, para que, obviamente, dentro da lógica de que eles são os principais pagadores desse sistema, desse setor, que eles solicitem e façam esses empurrões que nós precisamos junto às operadoras para que as mudanças, de fato, aconteçam. Então, eu acho que... Posso também, aproveitando o gancho do Paulo, de novo, eu acho que... os ajustes nessas relações não podem ficar na conta da agência reguladora. De novo, talvez seja um pouco cético, né? A gente também espera muito, seja da agência reguladora, seja dos órgãos públicos, para fazer esse papel. Nós, enquanto cadeia produtiva da saúde, a gente tem que fazer isso. E quando a gente quer, a gente faz. A emenda constitucional da reforma tributária foi aprovada, e vamos ser muito justos, foi aprovada buscando e entregando uma neutralidade, provavelmente, né, vai depender da alíquota base,
mas uma neutralidade tributária para boa parte da cadeia produtiva da saúde, porque ela teve junta. Você teve operadoras, prestadores e, em certa medida, a própria indústria junta nessa batalha. Nós entendemos o quanto isso era prejudicial para a cadeia como um todo e na ponta para o paciente. E, nessa união, o setor da saúde, quando ele se junta, ele tem um peso político brutal. Brutal. Você senta em qualquer gabinete, né, com qualquer deputado, qualquer senador, se a cadeia produtiva da saúde está lá junta, a pessoa para ouvir. Mesma coisa, por mais que o desafio ainda está presente, ainda está gerando muito, discussão do piso da enfermagem. O setor se uniu, as operadoras entenderam que esse impacto nos prestadores iria reverberar na cadeia. A minha expectativa agora, e eu vejo boa sinalização do lado dos prestadores, do pessoal da CN Saúde, da ANAP, entender o seguinte: do ponto de vista tributário, tem uma outra lógica que, no que diz respeito aos planos de saúde, o nosso regramento vai vir numa lei complementar, né, junto com outros serviços de seguro. E aí o que eu tenho falado muito para os prestadores é: esse não é um problema meu, esse é um problema nosso. Se eu não entender que uma oneração excessiva naquela ponta vai me botar numa situação em que eu vou ter que voltar para você e falar: olha, aumentou minha carga tributária aqui, nós vamos sentar e renegociar, e que isso prejudique a cadeia como um todo, a coisa não funciona. A gente temos que nos entender como cadeia. E, quando a gente quer, nós conseguimos. Sabe? Por isso que, assim, concordo com o Paulo. Há um nível de desconfiança, acho que já houve muito no passado. Ele foi muito mitigado em pautas convergentes que nós tivemos, piso da enfermagem, reforma tributária, mesmo, né, discussão de mudança da legislação dos planos de saúde. E agora a gente tem um problema específico de sustentabilidade financeira do sistema que nos afasta de novo. Eu acho que cabe às boas lideranças do setor trazer todo mundo de volta para a mesa, incluindo a indústria farmacêutica também, né? Perfeito. Percepção de uma cadeia como um todo. Chegaram duas perguntas aqui que têm a ver com o que a gente está discutindo. Uma delas é do Olavo Correia, da AstraZeneca. Ele está perguntando o seguinte: qual é o melhor modelo já existente de gestão e que poderia ser usado como exemplo para essas mudanças que vocês estão sugerindo aqui para o Brasil? Dá para se espelhar em alguma coisa que existe ao redor do mundo e trazer aqui para o Brasil? Veja lá, quando a gente menciona a necessidade de mudança desse modelo de gestão, é numa lógica de mudar o que está hoje posto, ou seja, esse modelo que está posto numa lógica de intermediadora financeira. É trazer a gestão, o modelo assistencial ser modificado, trazer o paciente, e aí cito novamente Leandro, desculpa, eu estou lhe colocando como exemplo, mas ontem eu fiz essa menção. Leandro foi, em um mês, 5 vezes no oftalmologista, e 5 oftalmologistas distintos. Ninguém perguntou nada a ele, ou seja, nenhuma operadora perguntou qual o problema que ele estava tendo. Então, é um pouco essa questão, assim, fazer a gestão, de fato, do seu beneficiário, uma coordenação do cuidado, trazer a lógica da prevenção e da promoção de saúde. É essa mudança que eu acho que é o primeiro pontapé que precisa acontecer. Se não fizer dessa forma, eu acho que manter esse modelo que está posto hoje, a gente vai ter dificuldade da sustentabilidade do setor, de manter essas operadoras operando no setor de saúde suplementar, porque, obviamente, os custos estão crescentes, não é de hoje, já estava sendo previsto há muito tempo, e o fato é que ficamos aguardando, e aí pedi, inclusive, uma pesquisa junto à agência, vamos olhar o que está há 10 anos atrás, o que é que a gente discutia. Vai ser exatamente a mesma coisa que está hoje, só que a questão a água começou a subir e chegou no nariz. Não dá mais. Ou a gente muda aquela lógica do Schumpeter, da necessidade de uma destruição criativa. Acho que é o momento que a gente precisa fazer essa mudança. Caso contrário, a sustentabilidade vai ser afetada. Não acho que vai ter a ruptura desse setor, desse sistema. Não é isso. Eu acho que o setor se adapta. Essa que é a verdade. A concentração vai existir cada vez maior e de forma acelerada, mas eu acredito, sim, que na capacidade de diálogo, na capacidade de mudança, na capacidade de sentar na mesa para que a gente encontre soluções para superar essas dificuldades que nós estamos vivendo hoje. E, Renato, o Paulo falou um negócio interessante, né? Uma pessoa que foi 5 vezes ao oftalmologista, e por que o plano, o que os planos poderiam fazer em relação a isso? Quer dizer, entrar em contato com esse paciente, saber qual é o problema, saber se precisa eventualmente descredenciar algum médico. Faz sentido isso? E como fazer isso sem burocratizar demais o atendimento? Fácil, hein? Se fosse fácil, qualquer um faria, né? Passou 4 missões. Primeiro, acho que é bom entender o seguinte: a gente não tem acesso ao resultado dessa consulta, nem deveria ter.
né? Aliás, é uma boa discussão. O pessoal fala, o que a operadora faz com o resultado dos exames? Você fala, ela não faz nada, ela não tem acesso a resultado nenhum. Você vai achando formas criativas de fazer isso, né? Vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que a gente tem feito na Mil hoje, e que é difícil você fazer tudo para todo mundo, né? Mas na Mil a gente percebeu o seguinte, um dos pontos que está no debate, está na boca do setor, digamos assim, no último ano, é o impacto com o crescimento dos custos com o tratamento dos transtornos globais do desenvolvimento, que é o nome, é o gênero do qual o transtorno do espectro autista seria a espécie mais prevalente, né? É a situação de saúde mais prevalente. Subiu, realmente foi. Alguém me perguntou, Renato, qual que é o impacto do rol exemplificativo? Acho que hoje ainda é pequeno, a gente não percebe isso na ponta. Do TEI a gente percebe, né? Então a gente fizemos um levantamento na Abrange com operadoras responsáveis por 10 milhões de vidas. Nos últimos 3 meses, o custo com essas terapias foi mais elevado que o custo com oncologia. Isso nunca aconteceu, né? A oncologia, historicamente, sempre foi a especialidade de despesas mais elevadas. E aí, na Mil, uma lógica, bem, a gente precisa identificar, mas eu não tenho acesso ao resultado do exame. Também não deveria ter. Bem, como é que eu posso fazer usando algum nível de inteligência artificial para tentar detectar também no sistema? Quais são os tipos de exame que, normalmente, um paciente passa, um beneficiário passa, para saber, para chegar no diagnóstico de autismo? E tem um certo roteiro, né? Ainda é uma coisa muito solta. Lembra que eu falei da pertinência clínica? Você não tem diretrizes, né? Você tem o método ABA, o método Denver, tem uns 10 métodos diferentes. Então, assim, não é tão preciso quanto outras especialidades. Mas tem um certo roteiro. A gente começou vamos monitorar isso. E mesmo sem ter acesso ao resultado do exame, quando eu sei quais são os exames que aquela criança está fazendo, eu percebo o seguinte, opa, ali eles podem estar buscando um diagnóstico de autismo. Deixa eu engajar aquela família. Aí eu engajar a mãe, engajar o pai, trazer para fazer um diagnóstico mais preciso e fazer um direcionamento para um bom profissional. Esse é um caminho bom. Isso tem funcionado na prática. Agora, quando você vai fazer gestão, coordenação de cuidado, vocês conseguem fazer para 50 milhões de pessoas? Não, ele não consegue. Assim como o SUS não consegue fazer para os outros 150 milhões. O que a gente precisa é quem eu priorizo nessa jornada. Para mim, esse é outro ponto, né? O ministro Nelson Teich falou isso muito também. A gente criou um mito da atenção primária como se ela fosse a panaceia. A atenção primária é um elo da cadeia, é super importante, mas ele não vai resolver tudo e nem vai criar espaço, seja de tempo, seja de recursos, para fazer tudo. Agora, fazer uma boa gestão de crônico, eu deveria fazer. Tentar identificar quem são os potenciais cardiopatas, pré-diabéticos, né, hipertensos, fazer uma boa lógica de quem os seleciona. Vou dar um outro exemplo que a gente fez na operadora que funcionou super bem, que eu citei ontem também. Fazer uma mamografia preventiva. Para aquele, não é fazer mamografia para todas as mulheres, né? Mas quem que é aquela faixa? Nós fizemos isso na Mil, eu queria pegar o número, mas foram muitos exames. Mas com aquela faixa de mulher, com histórico familiar, com idade e tudo, conseguimos identificar naquela amostra, acho que chegou a 5% de neoplasias em estágio inicial. Gente, 5% é maravilhoso. Significa que a minha definição daquela amostra foi perfeita. E tem identificado aqueles 5% de mulheres com a neoplasia em estágio inicial, vai melhorar a jornada dela, aumentar a chance de desfecho clínico positivo e vai onerar menos, do ponto de vista financeiro, o sistema. Então, de novo, achar que nós temos uma jornada perfeita, vamos cuidar da vida de todo mundo? Não vamos. Agora, se eu puder identificar quais são os principais públicos de interesse e começar por aí, a gente começa a avançar.